Olá, pessoal! Professora Kelly para falar com vocês sobre Gil Vicente, sobre o teatro medieval, sobre esse teatro vicentino aí na época do humanismo em Portugal, né? O teatro, mesmo ele acontecendo no período do humanismo, ele continua sendo chamado de teatro medieval, porque ele trazia muitas características do que aconteceu na Idade Média. Quais são essas características, né? Quais foram? Primeiro, a forma como ele era escrito. Então, mesmo a obra sendo do gênero dramático, né, pertencendo ao gênero dramático, ela era toda escrita em forma de versos. E estes versos, chamados de redondilhas maiores, ou seja, versos de 7 sílabas poéticas, era muito comum, era um tipo de trabalho executado muito comum na Idade Média. Então, a forma é medieval também, né? Além disso, o teatro ele começa a ser executado na igreja. Então havia ali um intuito religioso, as peças eram sacras. Isso porque quando nós falamos sobre humanismo, nós pensamos em século XV, né, finalzinho do século XIV, século XV, século XVI. E aí nós já sabemos que no século XVI ele ganha uma importância maior em Portugal, né? Principalmente com esse teatro do Gil Vicente. E aí, no século XVI, a burguesia já estava à frente, né? Os preceitos nobres, religiosos já estavam começando a ficar, né, a ser deixados de lado. Então, neste momento, é o momento em que vai ocorrer o teatro, a transformação do teatro sacro para o teatro profano. E o que vem a ser teatro profano? Profano quer dizer fora do templo religioso. Então, as peças teatrais aconteciam fora do templo, ou seja, fora das igrejas. E acontecendo fora das igrejas, qualquer tema era um tema que poderia ser abordado. Quando nós falamos sobre profano, o que vem à nossa mente é falar sobre temas que às vezes são considerados tabus, né? Ou às vezes temas um pouco menos importantes no sentido de mostrar a sociedade, mostrar um comportamento, né? Mas o profano está ligado a isso, a temas que têm relação com a vida das pessoas e que às vezes não tem tanta relação ou uma relação um pouco mais tímida com o segmento religioso, já que são temas trabalhados fora da igreja, então qualquer um poderia vir à baila, né? Olha só, algo importante então. Gil Vicente, ele escreve então sobre a forma de redondilhas, ele vai trabalhar um texto um pouco crítico, ele é satírico, né? Ele critica os segmentos da sociedade, ele vai trabalhar um tipo de linguagem específica para cada personagem. Vocês sabem que o gênero dramático ele existe para ser encenado, mas antes que ele seja, né, encenado, ele é primeiramente literário. Então, o aspecto literário vicentino, né, vai abordar essa linguagem diferente, conforme cada personagem que apareça ali em cena. E aí, a gente consegue observar também, nós conseguimos observar o maniqueísmo. O que vem a ser maniqueísmo? O maniqueísmo é a referência entre bem e mal colocadas dentro da obra. Então, se nós pegarmos como exemplo, né, o Alto da Barca do Inferno, a gente sabe que o elemento que representa o mal, né, o personagem que representa o mal é o diabo. Se nós pegarmos o lado bom, ele será representado pelo anjo, né? Então, em Alto da Barca do Inferno, nós conseguimos perceber uma referência também da mitologia,
quando ele cita aí as barcas, né? A gente lembra lá atrás da mitologia grega, do Caronte, o barqueiro, né? Que levava as almas até o Hades. Só que aqui a composição é diferente. E ali ficam à espreita, né? O anjo e o diabo. E cada personagem que representa um contexto social específico chega e se dirige àquele, né, que melhor lhe convém. Mas aí há uma lição de moral e cada personagem precisa seguir aquele barco no qual está associado, né, no qual está inserida a sua conduta na Terra. Então não basta que eu seja um representante da igreja aqui na Terra, se eu não seguir os preceitos religiosos, né? Então, no final das contas, a moralidade, a conduta das pessoas, né? O que as pessoas fizeram que façam com que elas se integrem ou não ao reino de Deus ou ao inferno, né? Será determinado pelo seu comportamento. Então é uma obra de extrema relevância para a época. Por que então que ela faz parte do humanismo? Mais uma vez, o que ela tem de medieval, né? A forma, como ela foi escrita, né? O intuito religioso ainda um pouco trabalhado no Gil Vicente e moderno ou modernas, né? São as temáticas do Gil Vicente. Então essa crítica social ainda não havia aparecido e é Gil Vicente que vai integrar aí o início dessa preocupação intensa, né, em mostrar esse lado da sociedade através de uma obra crítica, satírica e moralizante. Até a próxima!